Você sabe o que é isso aqui? Parece brigadeiro, não é? Mas olha, é meio esverdeado. Isso aqui é um creme de pistache que parece brigadeiro mesmo. É bem gostoso. Quem fez foi meu filho Samuel. E esses dias a minha esposa pediu para eu descascar, porque o pistache, né, ele vem tipo dentro de uma casquinha, e ela pediu para eu descascar o pistache. E eu queria fazer isso muito rápido, e aí eu perdi ali alguns segundos pensando em qual que era a maneira que eu conseguia fazer isso mais rapidamente. Foquei, coloquei toda a minha energia, meu foco mesmo naquela atividade. Eu consegui descascar os pistaches muito rápidos. A minha ideia é que meu filho saísse do banho, que já estava tarde, minha esposa queria que ele fizesse o pistache antes de dormir, porque depois ele ia passar o dia, né, à noite, no dia seguinte fora. Ela queria que ele fizesse então esse doce, porque ele faz os doces muito bem, ele já é adolescente, tem 16 anos. E aí o meu plano era esse, era ele sair do banho e eu já estar com isso tudo descascado para já incentivar ele a começar a fazer o doce logo. E eu fui rapidão, foquei, e isso me deu um insight muito grande. Eu lembrei de quando eu tinha meus 16 anos também, e eu trabalhei um tempo com o meu pai na papelaria dele. E agora você deve estar pensando, nossa, calma, mas o que esse cara está falando? Parece vários assuntos nada a ver. Mas sim, esse é um vídeo sobre eficiência. Eu vou contar uma história para você, vou trazer uma reflexão, e eu acho que você vai gostar. Fica comigo até o final, porque meus vídeos geralmente no começo ele parece meio embolado, mas daí chega na metade, ele vai tomando um rumo, eu vou ficando mais à vontade, ele vai ficando cada vez melhor, beleza? Beleza. Então, seguinte, eu lembrei da época que eu trabalhava com meu pai na papelaria. Meu pai é um cara que ele tem 2 papelarias, e ele sempre, durante a vida inteira, desde que eu me lembro por gente, antes ele viveu outras fases e foi uma pessoa super diferente de acordo com a minha mãe, mas desde que eu me lembre, ele sempre foi uma pessoa muito... assim, ele sempre buscou uma maneira eficiente de fazer as coisas. Ele é um cara que economiza dinheiro, ele guarda muita grana, né? Ele vive com tipo 1/4, 1/5 do que ele ganha, fora os rendimentos do que ele já guardou há não sei quantos anos. Ele é um cara que vem de uma origem simples, tem um negócio, né, que é uma papelaria, não é uma baita papelaria, não é uma rede de papelarias, é uma loja, comércio local que você, assim, não dá nada. Mas é um cara que tá ali, que tem dinheiro guardado e que, meu, vive uma vida apertada para poder ter esse conforto de saber que ele tem essa segurança de ter uma grana guardada. E eu vejo que até é uma coisa que ele curte mesmo, assim, eu acho que virou para ele ele vive por quase que um esporte, um hobby, guardar dinheiro, investir, sei lá. Mas bom, vamos lá. Então ele é um cara que sempre busca a maneira mais econômica de fazer as coisas. E a maneira mais econômica, muitas vezes a gente está falando de dinheiro, mas a gente também pode falar de tempo, porque dentro do mundo do trabalho e do empreendedorismo e tudo mais, existe uma relação muito forte, né? Eu não posso dizer que tempo é igual a dinheiro, que nem muitas vezes dizem por aí, e eu até gosto dessa frase porque tá próximo ali. Mas tem, assim, mesmo que não seja, tipo, tá, beleza, não é. Dinheiro é dinheiro, tempo é tempo. Mas tempo é convertido em dinheiro de muitas formas e dinheiro também é convertido em tempo, então eu acho que faz sentido essa frase. Então muitas vezes eu vi meu pai buscando maneiras de fazer as coisas mais rapidamente ou de uma maneira que dá menos trabalho, porque ele converte tudo isso e ele tem essa gana de guardar dinheiro no final das contas. E isso me serviu naquele momento ali, eu fazendo o pistache, separando, me deu assim, vrum, voltou um filme na minha cabeça, e eu lembrei e eu percebi, né, como que eu aprendi na minha época de papelaria a encontrar a maneira mais rápida de fazer as coisas, a maneira mais eficiente de fazer as coisas, a maneira menos embolada, né? Então eu percebi o mesmo processo. Eu parei, olhei, pensei na maneira mais rápida de pegar, porque é isso, na papelaria, você pega a folha, coloca a folha, tira a folha, põe a folha ali, pega a folha, tira a folha. Se você não tem um processo que você faz repetidamente várias vezes, é uma coisa meio, um trabalho meio mecânico mesmo. Você se perde, você gasta tempo à toa. Dentro do processo, vira a folha primeiro, vira a folha depois, coloca aqui, pega aqui, deixa o negócio do lado, lambe o dedo, passa na folha, conta o papel. São vários processos, assim, quase que mecânicos que você faz, e que você, por alguns segundos, assim, você tem que ser muito rápido, porque geralmente tem muita coisa para ser feita e você quer terminar logo, e você tem pedidos grandes, e você, quanto antes você entrega, mais você agrada o cliente e tudo mais. E você precisa encontrar uma maneira de trabalhar junto com a máquina. Então você bota ali o negócio, puxa aqui, bota ali, puxa aqui, e você procura sempre a maneira mais eficiente. E às vezes você perder alguns segundos olhando e entendendo
e pensando no melhor caminho, ou até mudando ali, esse tempo inicial que às vezes você perde, entendendo qual que é o melhor processo, é um tempo que você ganha depois. E isso tudo que eu tô falando é sobre eficiência de uma maneira super mecânica e óbvia, mas isso serve em qualquer escala, isso serve em qualquer tipo de empresa, isso serve em qualquer tipo de negócio. Eu acredito que todas as experiências que a gente tem na nossa vida, sejam profissionais ou não, quando nós somos pessoas que estão realmente empenhadas, comprometidas em dar o seu melhor para a sociedade, em dar o seu melhor para a vida, em buscar, sei lá, ser cada vez uma pessoa melhor, assim como eu acredito que você seja. Eu espero que você seja, porque, pô, você está aqui ouvindo meu vídeo, assistindo meu vídeo, trocando essa ideia comigo, não é à toa, certo? Você está aqui, você poderia estar fazendo outra coisa, mas não, você está aqui participando desse momento junto comigo, onde a gente busca se desenvolver mais como pessoa sempre, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, aquele momento inicial que eu gastava, que você perde, que você ganha, você perde no começo, você ganha no final, e você busca a maneira mais rápida de fazer as coisas, é algo que eu trouxe para minha vida profissional em várias escalas. Às vezes é um sistema novo que você coloca na tua empresa e que você vai demorar um tempo, porque você vai ter que entender como é que ele funciona, você vai ter que instalar, você vai ter que trocar as informações, você vai ter que baixar e colocar no outro, você vai ter que se adaptar, você vai ter que treinar as pessoas. Mas é um tempo inicial que você perde e que lá na frente, na escala de tempo, você ganha muita eficiência, você ganha muito tempo. Às vezes é uma coisa que você faz, que você compra aqui porque é mais rápido. Então, acabou isso aqui, manda comprar no vizinho. Acabou isso aqui, manda comprar no vizinho. Parece ser mais prático, parece ser mais rápido, mas às vezes ao invés disso, você ter um tempo de planejamento, você passar um tempo fazendo a previsão de tudo aquilo que você vai gastar, e aí indo num fornecedor mais longe, que acaba demorando mais, mas você já compra, você arruma um lugar para estocar aquele produto, você acaba economizando uma puta grana no ano. Então a eficiência tem muito disso, de você perder, parece que você está perdendo um tempo, parece que você está tendo um desgaste energético maior no começo, mas para você ganhar no final, para você entender a melhor maneira de fazer as coisas. E além disso, é necessário que você tenha um grau muito grande também de foco. Quando eu estava lá na papelaria, você vira quase que uma maquininha. Você não pode dar espaço para outras coisas na sua cabeça. Não dá para você fazer e para e fala com alguém e volta aqui e quebra a atividade. Se você começou, eu lembro que meu pai falava isso para mim, se você começou, vai até o final. Se você começou a xerocar as páginas de um livro e organizar e não sei o que, juntar material e blá blá blá, pega o trabalho e começa e vai nele até o final. Porque cada vez que você faz um pouquinho, faz um pouquinho, só de você voltar e sair, você perde tempo, é ineficiente. Então a eficiência eu vejo de uma escala micro para macro. Ela começa com você colocando foco naquilo que você está fazendo, com você dando um pequeno tempo de reflexão para ver se você está realmente fazendo aquilo da maneira mais rápida. Então precisa de uma análise, às vezes uma observação, às vezes é um tempo que você vai ver outra pessoa fazendo, às vezes é um tempo que você vai testar algumas possibilidades diferentes. Mas então eu vejo que a eficiência parte primeiro desse lugar de buscar a maneira mais rápida, mais direta, menos custosa de fazer algo. Então demanda essa análise inicial. Depois ela parte de uma necessidade grande de foco, de atenção, de observação, porque se você não presta atenção, de repente você vai lá e compra no vizinho, você não está olhando de verdade para tudo. Então você precisa estar focado, você precisa estar entendendo o que está sendo feito e colocando a tua energia naquilo. E depois vem muito desse lugar de você fazer o começo e ir até o final. Porque eu não estou falando de eficiência, claro, analisando uma empresa inteira e todos os processos e tudo bem, eu estou falando de você ser uma pessoa mais eficiente, porque começa daí, começa de dentro para fora. Como que você vai querer cuidar de uma empresa e você vai querer analisar e não sei o que lá e deixar as coisas mais eficientes se você mesmo nos seus processos pessoais, na sua maneira de fazer as coisas não está sendo eficiente? Como que você vai ensinar para alguém ou você vai gerir, vai liderar uma outra pessoa que você quer que seja mais eficiente dentro do dia a dia de trabalho dela se você não está fazendo isso com o seu próprio tempo? Então a eficiência, na verdade, no final das contas, é você respeitar o teu tempo, é respeitar o dinheiro, o recurso que você coloca mais valioso ali no seu dia a dia do trabalho. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.